um descontentamento em relação à questão do transporte coletivo na cidade. E eu, então, marquei com o presidente Pedro Carvalho, da SMTU, que iria lá, 8h30, quarta-feira, 8h30. Só que eu fui de ônibus do meu bairro, do bairro onde eu moro, do bairro de Petrópolis, para o SMTU. E quero relatar um pouco essa experiência que eu fiz e as conclusões que tirei desse processo. Primeiro, que 7 horas da manhã estava na parada, 7h10, passa o primeiro ônibus, super lotado, que eu não consigo, eu e qualquer pessoa que estava na parada, o ônibus nem parou porque não conseguia mais pegar ninguém. Às 7h29, o segundo ônibus passa, também lotado, mas dessa vez parou, provavelmente porque o motorista deve ter identificado que eu era o vereador, sentou no terminal 2 e tal, deve ter identificado, andou um pouco, parou lá, com muita dificuldade, eu com a minha obesidade também, muita dificuldade ali, todo mundo, né, que estava entrando naquela parada, ficou como sardinha enlatada. E estive, então, com o senhor Pedro Carvalho, esse relato, meu colega vereador Rosivaldo, eu levei 1h20 para chegar na SMTU. Se eu for de carro, no máximo, nesse trajeto, eu faço em 20 minutos, mas no máximo. Então aí já é uma primeira desvantagem. A pessoa, portanto, se a gente quer que realmente o transporte público ele seja prioridade, não dá para a gente ter um transporte coletivo que tenha essa diferença discrepante em relação ao tempo do transporte particular. Eu cheguei, então, com o senhor Pedro Carvalho e solicitei dele a relação das saídas dos ônibus, de cada ônibus, a relação que o SMTU tem. Isso, na verdade, aqui é um contrato entre a população e as empresas do sistema, no sentido do que cada ônibus teria que fazer. Então, eu peguei essa relação, se vocês observarem, está com o timbre da própria SMTU, da Prefeitura de Manaus, e no outro dia, no dia 6, uma quinta-feira, estive na parada dos ônibus, em particular o 612. Esse relato que eu vou fazer, vereador Marcelo Alexandre, ele cabe a qualquer outro transporte que eu vi lá, mas eu vou dar o relato aqui pelo nosso tempo do 612, que foi o ônibus superlotado que eu peguei. Segundo essa planilha do SMTU, deveria naquele horário estarem passando por lá 10 ônibus, só tinham 7. Eu tenho todas as placas anotadas, horário de saída, e está previsto por essa proposta, vereador Filipe, está previsto que esses ônibus teriam que fazer nesse horário 18 viagens, e só fizeram 9. Então, eu não posso dizer que, se cumprisse a tabela, se iria resolver o problema da rota, ia ser a Prefeitura de Manaus, mas quem estava fiscalizando lá, só o SMTU. Por conta dessa situação, eu estou propondo aqui, vereador Rosivaldo, eu vou apresentar junto à nossa Comissão de Transporte uma solicitação para que a Comissão de Transporte faça essa averiguação. Daqui a relação das 230 linhas de ônibus e o que tem de contrato da Prefeitura com essas empresas, para que a gente faça um sorteio minutos antes, faça um sorteio dos ônibus, para que a gente possa constatar essa questão de que esses ônibus, efetivamente, essas empresas, não estão cumprindo o que eles cobram na planilha. Porque o 2,75 é assim, porque está dito aqui que o ônibus 42 do Nova Cidade, ele tem que dar 43 viagens e tem que ter 3 ônibus operando. Se não tiver os dias úteis isso, a nossa população está sendo lesada. E nós precisamos fiscalizar isso. Então, vereador Rosivaldo, eu estou apresentando a nossa comissão que nós façamos esse exercício. Eu fiz esse exercício
mas acho que a nossa comissão tem que continuar fazendo regularmente isso, escolher um dia para fazer isso. Então, a primeira providência que eu estou solicitando é que a nossa comissão continue fazendo esse trabalho que eu fiz na semana passada. Segundo, senhor presidente, vereador Rosivaldo, eu soube do nosso presidente do SMPU que todos os ônibus têm GPS. Ora, o GPS é uma ferramenta importantíssima para se fiscalizar. Então já tem o GPS, mas não tem o centro de controle operacional, que eu já vi em Fortaleza funcionando, em Curitiba funcionando, e aqui em Manaus não tem. Com esse sistema, no máximo com 10 pessoas, você está vendo o sistema todo funcionando em tempo real. Então eu estou fazendo aqui uma solicitação para a Prefeitura que providencie um centro de controle operacional para que essa fiscalização se dê em tempo real. O senhor Pedro Carvalho disse que teria a possibilidade até daqui na Câmara nós temos um terminal disso. Então vamos pedir que ele faça isso. 3, eu estou solicitando também ao Ministério Público Estadual um termo de ajuste de conduta em relação à Prefeitura. A Prefeitura não pode ficar passiva em relação a isso, ela tem que fiscalizar. Então eu vou entrar com uma representação junto ao Ministério Público, solicitando que ele faça a cobrança e faça um termo de ajuste de conduta em defesa dos interesses. Que em todas as estações em que tenha os terminais, que tenha o final de linha, que essas estações seja publicado de forma clara os horários de saída dessas tabelas aqui. A população tem que saber o horário que cada ônibus está previsto para sair. Essa foi outra constatação que eu observei lá também. A maioria da nossa população não sabia os horários, portanto não se programa, e ao não se programar, espera mais nos terminais do que deveria. Então, senhor presidente, para concluir, eu estou dizendo o seguinte: nós precisamos discutir a questão da qualidade do serviço do transporte. Eu estou apresentando aqui uma pauta que eu tenho clareza que nós podemos fazer, que nós temos obrigação de fazer, a Prefeitura também, que é a questão da fiscalização desse contrato de prestação de serviço que não está sendo cumprido.